Hoje o Espírito Santo de Deus vai nos levar a uma palavra poderosa, tem muito ensinamento, ela é muito rica em ensinamento. A Bíblia diz que Jesus, ele abriu, as portas do Evangelho, ele é o verbo vivo e se fez presente nessa terra, trazendo a palavra de Deus, trazendo a palavra do Senhor e deixando a palavra do Senhor para cada um, principalmente para os discípulos que ali acompanharam Jesus, que ali foram instruídos por Jesus. Então o Evangelho ele abriu
Deus fala comigo e Deus fala com você. A cada